tudo coopera para o nosso bem, Romanos 8, e o nosso bem é que sejamos transformados à imagem de seu Filho. Isso não há dúvida, tudo que acontece na sua vida é para que cada vez mais você se aproxime da imagem de Jesus, se torne cada vez mais parecido com Ele. Essa é o contexto que Romanos 8 fala, tudo coopera para o seu bem, para que sejamos transformados à imagem do seu Filho. Então, o propósito é esse. É claro que os dons têm esse propósito também. Só que os dons, eu contei até uma ilustração interessante, é como aquela história de um grupo que estava diante de um prato de comida, de alimento, de uma sopa, e eles estavam com muita fome. E todos tinham colher. Só que tem um detalhe, o cabo da colher era muito comprido, então não dava para cada um pegar e comer, entendeu? Você imagina um cabo de colher bem comprido, assim, 1,5 metro, 2 metros, você não consegue. A única maneira de eles se alimentarem é se eles descobrissem qual o propósito, né? É um servir o outro, em que um dá colher na boca do outro. Aí dá. Se cada um quiser comer, não dá. Os dons espirituais é isso. Nós não conseguimos nos alimentar, mas em muitos aspectos não. Né? Podemos ler, orar, tal, mas há dons que eu não tenho, né? Que você tem, há dons que você não tem, que eu tenho, e vice-versa. Então nós temos aqui colheres bem compridas, cabos compridos, que nós não conseguimos, então nós temos que um para o outro. E é isso que é maravilhoso, aí que está a unidade na diversidade. Os dons são muitos, mas o Espírito é o mesmo. O propósito de Deus é que nós, então, possamos servir uns aos outros. Nessa série que eu trabalhei aqui com a igreja, Dons e Ministérios, servir uns aos outros, né? Aconteceu o seguinte, isso, aqui ó, já coloquei. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E o conceito de servir, de seguir a Jesus, fica muito forte lá em Lucas 22, quando Jesus fala assim, ó, os reis, né, os poderosos, é dessa maneira que eles servem. Mas aqui não, ele fala, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. O que dirige, como que serve. Então, dentro da igreja muda tudo. O conceito que nós temos, né? Qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Essa é a exemplificação do Senhor Jesus Cristo, né? E no contexto de igreja é assim. Eu me lembro de um pastor que contou uma história, eu comentei ontem, e ele foi fazer uma pós-graduação no exterior e ele passou por uma experiência muito interessante, né? Ele foi ficar hospedado na casa de uma pessoa muito bem de vida, um americano assim, próspero, muito próspero. O americano lá quando é próspero mesmo, né? Sabe, né? Mas houve uma experiência muito interessante na vida dele. Quando chegou no domingo de ir na igreja, primeiro domingo, ele entrou no carro, né, indo de carona, e o americano dirigindo, carrão, tudo lá, né? Quando chegou uma chuva. Quando chegou na porta da igreja, o americano parou. Ele parou, pegou a chave, deu para o pastor atrás, falou, você faz um favor para mim? Aí ele ficou assim, né? Bom, o cara parou na porta da igreja, ele vai entrar sem se molhar, né? Pensou ele, né? Você estaciona o carro, você tem que dar a volta na quadra aqui assim, pá, explicou. Nossa, falou, eu vou chegar ensopado no culto, né? Aí ele falou, mas o pastor brasileiro ficou pensando, que americano folgado, né? Ele está pensando que tem dinheiro a mais, está botando eu para estacionar o carro dele. E ficou indignado o pastor brasileiro, né? Porque brasileiro é assim, ele já percebeu que está sendo passado, né? Para trás. E ele ficou indignado, papapá, e o americano todo, né? Pomposudo. Mas aí quando a surpresa, o americano desce do carro, dá a volta, vai no porta-mala, abre o porta-mala, pega um guarda-chuva, uma capinha de chuva e um crachá. Ele era o servente dentro da igreja. Fora ele era diretor, milionário. Dentro da igreja ele era o servente que recebia as pessoas na porta da igreja, debaixo de chuva, com guarda-chuva e levava elas até lá dentro. O maior, como que serve? E às vezes o menor precisa de maior honra. Esse é o conceito bíblico, né? Então quando a gente fala de servir na igreja, as pessoas já querem, né? É totalmente diferente.
Totalmente diferente. Pode ser que Deus tenha te chamado para ensinar coisas dentro da igreja que você não vai aprender em nenhum outro lugar. Quer dizer, lá fora o cara é um diretor. Lá dentro ele vai ser o servente, que vai varrer, que vai limpar, que vai servir. A ideia é de servir, gente. Jesus deixa claro, no meio de vós eu sou como quem serve. Ele, o Senhor do universo, lavou os pés dos discípulos. Trabalhar na igreja de Cristo, meu irmão, é lavar pé. E às vezes eu tenho uns pés sujos, entendeu? É um crescimento espiritual, é um crescimento, sabe, de dentro para fora. Enquanto isso não acontecer na nossa vida, nós somos crianças, meninos, que precisamos de cargo, que precisamos de atenção, é menino. Enquanto isso não acontecer, quando acontecer, a gente não precisa de nada, a gente está ali para servir. Se alguém me serve, gente, aí é uma coisa muito boa, né? Siga-me, onde estou estará também o meu servo. E se alguém me serve, o Pai honrará. Não, porque nós estamos servindo a Deus, gente, antes de qualquer coisa. Aquele homem diretor que pegou o guarda-chuvinho, o crachazinho, foi receber as pessoas na porta, ele está fazendo aquilo para Jesus. Se Jesus lavou o pezão sujo de Pedro, você já imagina um pé de pescador como deve ser? Que é? Então, sabe, aquela lição de Jesus foi tremenda, porque os discípulos estavam discutindo quem que ia sentar mais perto do mestre, ia ter o melhor lugar na mesa, quem que ia aparecer mais. Jesus passa a mão na toalha, ninguém pensou quem que ia servir, né? E começa a lavar o pé dos discípulos. Aquilo ali foi uma lição, há 2000 anos marcou o cristianismo. Espera aí, muda tudo, gente, muda tudo. Esse é o conceito de servir. Eu começo falando aqui, compreendendo e se realizando nos dons pessoais. Romanos capítulo 12, abre lá sua Bíblia e deixa aberta na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Gente, são muitos slides, esse tema eu trabalho assim vários domingos com a igreja, mas nesse caso, como nós temos uma sequência de módulos, né? Até a Páscoa eu não vou poder dar em 2 aulas, pode ser que eu tenha que de vez em quando correr um pouquinho, tá? Eu tenho esse material, eu posso disponibilizar depois, né? Vamos deixar aberto em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler do verso 6 a 8 aqui, ó, bem objetivo aqui. Ai. Vamos ler do verso 1, vai. Vou ter que ler lá de cima depois. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Percebe aqui? Nós temos um dos muitos textos que falam dos dons, que fala dos dons. Olha, esse Romanos 12, versos 6 a 8, ele tem aqui 7 dons, né? Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidência, misericórdia. Nós vamos ter um panorama rápido aqui do que está acontecendo, propósito de Paulo, carta aos Romanos, vamos entrar nos dons e no final nós vamos fazer um teste. Você vai levar para sua casa para você fazer uma autoavaliação e tentar descobrir qual o dom que Deus te deu. Vamos orar, pedir a bênção de Deus, gente, que é importante aqui agora. Ó Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pela Tua misericórdia na nossa vida, por essa manhã na Tua casa, pela nossa escola dominical. Abençoa-nos, ó Pai, possamos crescer espiritualmente, compreender o Teu propósito para cada um aqui, Senhor, Teu chamado,
para sermos a imagem do teu Filho. E para isso, Senhor, o Senhor nos deu dons, para que sirvamos uns aos outros, edificando assim o corpo de Cristo, alcançando novas almas, glorificando o teu nome com tudo isso. Porque o nosso fim principal é esse, Senhor. Abençoa-nos, perdoa-nos, limpa o nosso coração, nossa mente. E, ó Pai, que nessa manhã possamos conhecer um pouco mais a tua palavra. É o que eu te peço, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, eu acho que eu tenho dom para diácono, sabe? Mas não me chamaram para ser diácono, agora eu vou virar pastor. Então pronto. Então, deixa eu contar para vocês uma coisa, né? Romanos capítulo 1 a 11, Paulo fala das misericórdias de Deus. A teoria, como é que Deus misericordioso é o propósito para a igreja e tal. Do 12 ao 16, você tem rogos, exortações, aplicação daquela teoria, a prática. Do 12 ao 16. E aqui no capítulo 12 você tem a grande diferença do cristianismo em relação a algumas religiões. Presta bastante atenção. Olha só, as demais religiões, devemos fazer alguma coisa, seguir regras, obediência, depois você se torna filho de Deus. Romanos 12 não. Nós nos tornamos filhos de Deus e por isso nós vamos servir na casa de Deus e uns aos outros. O cristianismo, Deus nos faz filhos, as misericórdias de Deus vem primeiro. E por isso, pois, como gratidão, nós servimos a Deus e ao próximo. Então você é filho de Deus por aquilo que Deus fez por você, não fazemos nada, né? Não fazemos nada. Agora Deus vai trabalhar, é a parte prática. Então, ele fala desse culto transformador. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse culto transformador. Não vos conformeis. Deus, o propósito é, Romanos 8 fala, tudo coopera para o bem, para que seja transformado à imagem do seu Filho. Então os dons estão aqui para que isso se cumpra na nossa vida, né? Para que eu edifique a sua vida, você cada vez se torne mais parecido com Cristo. Você na minha vida, e alcancemos outras almas, e essas almas sejam edificadas e transformadas de glória em glória. Não vos conformeis, né, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A metanoia é a transformação de dentro para fora, é uma obra espiritual, e nós vamos servir uns aos outros com esse propósito. Esse que é o grande propósito. E aqui você entra então nos serviços, né, pela graça que me foi dada, digo cada um deriva, não pense em si, além do que convém, mas com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu. A ideia aqui, que Deus reparte entre nós e distribui, né, pela fé, pela graça, um dom, né? Dom é um presente, uma dádiva, nós não merecemos, Ele nos dá para nós dividirmos, repartirmos, não para si, não dá. E aí, cada um, como ele diz o texto, num só corpo temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. Ele usa a figura do corpo humano. Assim também nós somos muitos, né? Mas um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E temos então diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Profecia, aí ele vai falar como exercitar, né? Ministério, e vamos lá, os 7 dons que eu coloquei para você. Primeiro, profecia, ministério, ensino, exortação. Profecia é aquele que fala em nome de Deus. Nós vamos ver um por um. Ministério é o serviço, é diaconia. Serve em nome de Deus. Ensina em nome de Deus. Exortação, encoraja, dá conforto em nome de Deus. Sempre em nome de Deus nós estamos operando usando esses dons para contribuição, aquele que compartilha, né, divide em nome de Deus. Presidência, dom de governo, administração, ou lidera em nome de Deus. E misericórdia, a palavra Léo, compaixão, aquele que exerce compaixão em misericórdia. Deixa eu falar uma coisa para você, dom de profecia, começa aqui. Tudo começa aqui, nesse dom importantíssimo no corpo de Cristo, como todos os outros dons são importantes, mas eu acho interessante ele começar com o da profecia. Veja bem, profecia aqui agora, evidentemente, não é aquela revelação que vem fresquinha, né? Tem igreja, aqui tem uma igreja que tem uma propaganda, a revelação fresquinha aqui, né?
é vinda direto do trono de Deus, né? Claro, veio direto do trono de Deus para a palavra de Deus. O profeta é aquele que fala em nome de Deus, interpretando a palavra apostólica, tá? Explicando de tal modo que ela se torna clara e cheia de vida. É um dom que Deus dá. Esse dom, a pessoa interpreta e ele traz aquilo com vida. É um dom, é uma coisa extraordinária. A gente vê pessoas que se convertem e a maneira que ele fala daquilo, parece que já tem alguma coisa ali que Deus tem um propósito. A gente pensa, vamos investir nessa pessoa. Geralmente vira pastor, né? Mas não deveria ser assim. Tem que ver se é chamado ou não. Porque você pode ter esse dom de profecia e não ter o dom para ser pastor. Conheço vários, conheço presbíteros. Tem gente que fala, não tem um dom para ser um pastor no sentido de docente, assim, de viver do evangelho e para o evangelho. Mas é dedicado, estudou teologia, estudou no exterior, fez pós-graduação, escreve livro e não é pastor. Ele tem um outro trabalho durante a semana e tal. A questão, mas aí o dom de ser aqui de profecia, não é que vai trazer novas revelações, mas vai interpretar as revelações de Deus e trazer, né, com vivacidade para a igreja, trazer vida para a igreja, né? Esse dom de profecia, a realização, o seu maior prazer é persuadir as pessoas naquilo que ele está discorrendo. A pessoa está compreendendo o evangelho, o amor de Deus, e ele fala, ele prega e a coisa acontece. E o perigo, tem perigo também, se orgulhar da sua retórica. Geralmente a pessoa acaba tendo algum dom nessa área, ele tem um dom, ele vai ter alguma retórica, alguma coisa. Achar que falar a grupos é mais importante do que a indivíduos, depender de seus próprios métodos e não do Espírito Santo para persuadir outras pessoas. Isso é um dos grandes perigos. Maravilha, né? Maior o que serve, né? Olha que coisa boa, água geladinha. Todo mundo aqui tem uma função no corpo de Cristo, gente. Isso é maravilhoso, né? Então, esse dom de profecia, você tem que ver, de repente você tem esse dom, né? Você tem que tomar cuidado, os perigos desse dom, né? O Espírito Santo que te deu é um presente, é para a glória dele, não para a nossa glória. Às vezes Deus usa para falar para um grupo, às vezes para uma pessoa, para indivíduos. Não podemos depender dos próprios métodos, mas do Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo, não a pessoa, não é a capacidade retórica da pessoa. Nós vamos ver todos os dons, depois nós vamos conversar, tirar dúvidas, tá? Eu vou entregar o material para vocês, dom de ministério, vamos ver isso aí. Lembrando, né? Acho que está gravando, né, Ricardo? Tá fazendo a sequência direitinho, porque esse material depois a gente vai disponibilizar, né? Às vezes alguém não pegou, só chega na igreja, entrega o formulário, assiste esse vídeo aqui, descobre o seu dom e vamos para frente. Dom de ministério, no grego diácono, é daí que vem a palavra diácono, né? É servir. Aquele que usa este dom para ajudar a executar um serviço em prol ou em nome da sua igreja. É o diácono. Aí que vem um ponto importante. Nesse caso, não necessariamente um oficial diácono que é ordenado em posição de mão por parte do presbítero. A Bíblia, né, no caso dos anciões, põe a mão. Não. Gente, mulher, nesse sentido, pode ser uma diaconisa, que serve, tá? Um jovem, um adolescente, menino, serve. É o dom de ministério, executar um serviço em prol, em nome da sua igreja. Não necessariamente um oficial. Oficial é outra coisa, gente, tá? O oficial, na igreja, você tem dois oficiais que têm funções bem distintas na casa de Deus, tá? A Bíblia deixa claro isso. Você tem os presbíteros e os diáconos, que são pessoas que observam esses determinados dons. A Bíblia coloca algumas exigências, né? E aí então, examinado, acompanhado, testado, ele vai ser ordenado. Você não tem na Bíblia ordenação feminina, não tem. Fala o que quiser, não tem. Quiser fazer, faz, mas é inovação. Mas não tem na Bíblia ordenação feminina. Ordenação, em posição de mão, assim, ó, e pastora, não tem na Bíblia, gente. Esse que é o problema. As mulheres são as melhores servas na casa de Deus, não tenho dúvida disso. Mas ordenação não tem. Eu sei que tem igreja que faz, a gente respeita. Conheço pastora, não tem problema nenhum, emprega melhor que muito pastor. Eu lembro lá no seminário conservador, presbiteriano. Muitas, maravilha. Lá no seminário, as mulheres faziam seminário.
Tinha a esposa ele já tinha se formado e estava fazendo pós-graduação. O Marcelo, a esposa dele, esqueci o nome dela. Rapaz, ela pregava melhor que todos os homens que estavam ali. Missionária, hein? Trabalhando na Amazônia com o Ronaldo Lidório, foi contemporâneo nosso. Pregava bem. Ela ia em reunião que assistia em casa, eu me lembro, das mulheres ali do grupo, né? Moravam ali. Simone se lembra, né? Uma vez a Simone deu um estudo para as mulheres e ela estava lá presente. Ela soube, você que é a esposa do Marcelo, ela era a melhor pregadora. Fez o curso completo, bacharel, fez pós-graduação, é uma suminária. Quando ela pregou, os pastores falaram assim, pode ordenar, né? Brincando. Mas não tem, mas é uma benção, a missionária está pregando lá para os índios, fazendo miséria aí. Mas vamos discutir isso aí, não é o nosso ponto, né? Não é o nosso problema aqui, né? Se tem alguma mulher aqui que se é ordenada, quer virar pastora, nós vamos conversar. Mas não tem na igreja presbiteriana, gente, não tem, que eu vou fazer. É porque não tem na Bíblia, né? Mas vamos para o ponto, vamos para o mais importante aqui. Dom de servir, gente. Esse dom é idêntico ao dom de socorro, lá em 1 Coríntios 12, 28. Ajudantes, os que prestam assistência aos mais necessitados. É um dom. Vamos lá, 1 Coríntios, vamos abrir lá, ó. 1 Coríntios 12, 28, rapidamente. Quando ele diz assim, olha, a uns estabeleceu Deus na igreja, apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, tá vendo? Socorro, tá aí, ó. Semelhante a esse dom de socorro, da assistência, é um dom. Tem gente que tem habilidade, rapaz, né? Tem gente que tem habilidade com isso, sabe lidar, tem vontade de fazer isso, de servir, né? De socorrer uma pessoa numa necessidade. Qual é então a realização? O Senhor vai prazer realmente ajudar os outros, como se estivesse fazendo para o Senhor, para o Senhor. E o perigo? Se orgulhar de suas obras, se magoar quando se aproveitar de sua boa vontade, não reconhecer a ajuda que ele dá, se ocupar demais com certas atividades. São pessoas que correm o risco. Dá um exemplo de alguém que servia, e Jesus falou assim, ó. Você lembra de alguém numa casa, né? Maria. É necessário as duas, né? Não, Marta, ela tinha um dom de socorro. Mas o perigo existe, evidentemente, nos tornarmos ativistas. Eu tenho uma tendência a me tornar ativista. Então eu tenho que ver se Jesus fala, devagar. Entendeu? Ele fala pra gente, devagar, né? Ora um pouquinho, lê a Bíblia, entendeu? Busca, porque se orgulhar de suas obras, se magoar quando aproveita, que lá ele gosta de ajudar. Então, aí a turma acumula. Ele estressa na igreja e mata o dom dele, né? Então, se ocupar demais com certas atividades é o risco. Quem gosta dessa área acabar perdendo o principal, o fim, o propósito, entendeu? Que é ele também se tornar a imagem de Cristo. Então ele precisa ter tempo de oração, buscar espiritual. Maria pegou a melhor parte, né? Mas é necessário as Martas, não há dúvida, né? Necessárias as duas coisas, Maria e Marta, né? Muito bem, vamos lá. Dom de ensino, didaskon, vem, didaquê, de capacidade de ensinar. É aquele que tem a capacidade de comunicar os fatos, as conclusões, descobertas, por aqueles que têm um dom do conhecimento da sabedoria, né? Então, alguém que tem um dom do conhecimento, sabedoria, um mestre, ele escreveu uma bela revista escola dominical. Aí o professor, ele tem uma habilidade, ele pega aquilo ali, ele traz e ele aplica na vida da igreja, ele ensina, é o dom de ensino. É um dom isso, né? A pessoa tem que descobrir, será que eu tenho esse dom? Desenvolve, se capacita, se recicla, cresce espiritualmente, né? Reciclar o professor não gosta que eu fale, claro. Não é uma palavra muito boa, né, professor? Né? A palavra não é reciclar, né? É se aperfeiçoar, né? Não é lixo, né? Fala assim, né? Qual é a realização? O maior prazer em acumular e transmitir conhecimento. Perceber que as pessoas aqui em ensino estão se desenvolvendo, crescendo na palavra. É um dom. Para criança tem que ter, é o dom, gente. Tem gente que não tem, eu não sei, rapaz, se eu teria dom para ensinar a criança. Eu até gosto, brinco, tudo, mas tem mulher que a criança está lá subindo o pescoço, e ela com jeitinho, tem que ter firmeza, né? Amor e firmeza. Põe a criança no lugar e tal. Mas tem umas aqui que se eu colocar para ensinar a criança, vai dar problema, né? Vai dar problema. É dom, entende? É um dom, não é verdade? Para adolescente, para adulto, né? Não é fácil. Realização. O perigo, orgulhar de seu conhecimento, ter a atitude de quem sabe tudo, sentir-se intimidado quando seu conhecimento é desafiado. Professor faz uma pergunta, já fica vermelho, azul, branco, amarelo, e já... Não,
Ninguém sabe tudo, estamos crescendo junto na palavra, né? A ideia é essa. Bom, dom de exortação. Exortação não é descer a lenha na igreja, gente. A palavra parakalon significa encorajar, dar conforto. Paracletos, né? O Espírito Santo, consolador. É aquele que levanta a igreja, né? Dá ânimo para a igreja. É um dom de exortação. Ele fala, a gente tem vida, vamos. Então, você está lá desanimado, você vem arrastando para a igreja, quer o mundo acabar, ó vida. Você ouve uma palavra de exortação que envolve muitas coisas, né? Mas geralmente produz o quê? Para nós, um encorajamento, né? Conforto, um consolo, um ânimo, coragem para encarar os nossos erros e melhorar, acertar. É um dom importante, você tem que buscar inspirar outros à ação, levantar os caídos, encorajar os desanimados, tá? Ó, esse dom de exortação, parakalon, geralmente pastores têm esse dom, né? Um pastor que não tiver esse dom vai sofrer muito, porque ele tem que motivar a igreja, tem que levar as coisas para acontecer. A pessoa tem o dom, a igreja tem os recursos, né? Tá tudo aí, mas alguém tem que pegar, juntar tudo isso aí e fazer acontecer. O pastor, que pastor que vai ter todos esses dons, gente? Não tem como, nenhum pastor tem todos esses dons. O pastor é aquele, é o facilitador, não faz tudo, é o facilitador. Ele vai ver, olha, essa pessoa tem dom para isso. Ele tem que ser cuidado com a comparação, mas um caça-talentos. Ele vai olhar e falar assim, olha, ele tem dom para isso. Essa pessoa tem dom para exortar, essa pessoa tem dom para servir. E ele vai ajudando, será que você não lê esse livro aqui, ó, né? Vamos orar junto, ó, vamos fazer um negócio aqui junto, vamos ver. Aí você vai ver que a pessoa tem. E aí ele motiva, ele prepara e faz, acontece. A igreja tem os recursos, a pessoa tem um dom, o Espírito já deu, ele tem que pôr para frente o negócio. Então, dom de exortação, parakalon, geralmente, pastor tem esse dom. Quando não tem, é um desastre, né, quando não tem. O apóstolo Paulo exorta os pastores de Tessalônica a exercer esse dom. Ele fala, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. É isso aí, exortação, ó. O que acontece? Ó, admoestar em submisso. Se uma pessoa está precisando ser admoestada, com uma palavra de amor, né? E umas 3 lambadas, você admoesta o indivíduo, estou brincando. Com a palavra de amor, você, né? Vai lá. Consola o desanimado. Ele está lá desanimado, você dá um consolo. Ampara o fraco na fé. Trôpego, né? Aquele que está lá, vai, não vai, você ampara. Longânimo para com todos, de longo ânimo, né, com todos, com os insubmissos, com os desanimados e com os fracos. É um dom, e não é só pastor que tem não, muita gente tem esse dom, membro de igreja que tem esse dom, para trazer uma palavra de conforto, individualmente, gente. Você tem que ver, às vezes a igreja está precisando mais, não só no culto, pastor, você individualmente tem esse dom, e na casa daquela pessoa que está fraca, não para ficar criticando a igreja, falar mal do pastor, não, mas para... Não, você não está indo na igreja porque a igreja é uma, né, o pastor, né? Não. Você vai lá, filho, você vai despertar aquela pessoa. Falar, filho, é o seguinte, o pastor não tem todos os dons. Eu também tenho esse dom, então eu vou na sua casa te animar. Aí a pessoa, eu não vou na igreja, porque a igreja é assim, porque o ar-condicionado só gela esse lado da minha orelha, né? Aquelas coisas muito sérias, né? Então, você vai lá para a pessoa e fala, não, filho, olha por outro prisma, não é bem assim, ó. Entendeu? E você vai animando a pessoa, vai levantando ela, vamos junto, ó, domingo eu passo aqui para te pegar, beleza, vamos? Oh, maravilha. Aí, acabou. Se você tem esse dom, não está usando, você está enterrando ele. Está enterrando ele, então é o dom de exortação. Vamos lá. Esse dom de exortação, a realização, o maior prazer está em ver os resultados espirituais de outras pessoas. A pessoa se animou, vão para frente, isso aí. Considerar, perigo, né? Considerar os seus resultados como mérito, sentir-se frustrado quando os resultados não forem evidentes. Então, ele acha que é ele que faz e acontece. Não é, filho. Tudo é o Espírito Santo nos usando como instrumentos dentro do corpo de Cristo. Se for bem sucedido, glória a Deus. Se não for, filho, paciência, fez o que pôde, ver. Mas aí a gente corre o risco, né? De se orgulhar dos resultados ou se frustrar. Esse é um perigo que a gente corre. Né? Muitas pessoas eu fui atrás, conversei, orei, tentei, liguei, peguei, coloquei no carro, trouxe, não vai, eu fiz tudo que podia ser feito, irmãos fizeram, ligaram, não tem gente na sua casa, você não sabe mais o que fazer, você já fez de tudo, né? Você já orou, você já despertou a pessoa, você
Você fez tudo que está no seu alcance. Tem hora que você entrega para Deus. Deus vai agir, ore, continue orando para aquela pessoa, né? Mas não é a nossa capacidade, né? É o dom que Deus nos dá para ser usado. Vamos lá. Contribuição. Esse é o mais difícil de todos, né? Raro dom de contribuição. Todos temos, de alguma forma. Mas eu não tenho dúvida que a palavra aqui no grego é metadidos, aquele que compartilha. É coisa tremenda, né? Eu vejo até no Facebook rodando uns, né? Que eles põem os pastores hoje, televangelistas da prosperidade. O camarada entra na igreja, eu tinha um carro, ganhei, agora estou com 3, com 5, né? Aí eles põem o apóstolo Paulo, eu tinha um pão, eu tinha 2 pães. Ele fala, agora eu tenho um, porque Jesus o ensina a compartilhar. Então percebe que esse evangelho que está sendo pregado não tem nada a ver com o evangelho da Bíblia, né? Nós somos chamados para dividir, gente, para compartilhar. Olha que coisa tremenda esse dom. Compartilha seus bens, é dinheiro mesmo, né? É cascalho, que mais? Verdinha, bufunfa, como é que chama? É dinheiro, gente, né? É dinheiro. Grana, filho, é pôr a mão no bolso, sabe? Ó, com sabedoria, não é esbanjar, torrar e dar para quem não sabe usar, né? Com sabedoria e generosidade, tanto para ajudar outros em suas necessidades, como também para que outros exerçam seus dons no corpo de Cristo. Missão se faz com os joelhos de quem ora, o dinheiro de quem banca e os pés de quem vai. Onde você está, né? Se eu for resumir mais ainda, se faz com os recursos de quem banca e com os pés de quem vai. Você é missionário, ou você está lá na missão, ou você está sustentando o missionário. Não tem outro jeito de você fazer missão, né? Orando, intercedendo. Então, percebe aí. Aqui, meu querido, não há dúvida, esse dom é um dom assim, que muitas vezes os demais dons dependem desse, tá? Algumas coisas na igreja deixam de ser feitas, voltam para trás, vão à falência, porque alguém que tem dom de contribuição não está exercendo esse dom. Às vezes tem coisa que precisa de recurso, não tem jeito, tem recurso. Você vai ter um programa de rádio, tem gente para falar, está lá o programa, mas não está dando conta. Por quê? Porque tem alguém que está segurando, não está contribuindo, então fecha aquele ministério. Olha, nós podíamos fazer, não pode, porque quem está contribuindo não morre aquele ministério. Então, você já pensou a responsa diante de Deus que nós temos, né? E eu já contei exemplos maravilhosos aqui, que Deus tocou. A gente vê aqui na cidade de São Carlos, né? Desculpa citar nome, mas todo mundo sabe, uma família começou dentro da igreja presbiteriana, a gente pobre, fazia bijuteria no fundo do quintal dentro de casa. Vocês sabem da história, o Aguinaldo que cresceu com essas pessoas, né? Prosperaram. Hoje tem avião, empresas espalhadas pelo mundo inteiro. Vai ver, e eles entenderam que aquilo que Deus estava dando, porque quem tem um dom de repartir, geralmente tem um dom para ganhar. Você sabe ganhar dinheiro, sabe administrar, entenderam que aquilo não era só para si, para acumular. O que estão fazendo hoje? Abriram ministérios que, ó, falar a verdade, nem a igreja presbiteriana comporta os ministérios deles, né? São não sei quantos ônibus aí com projetos missionários pelo Brasil inteiro, com coisa assim que você, dificilmente você vê igreja muito grande fazer, é muito mais do que 10%, do que 20%, é vida, é dedicação, é muito dinheiro que Deus põe na mão deles, quanto mais põe, mais eles investem no reino, eles mantêm famílias e famílias espalhadas por aí, com missões. Então, gente, é uma coisa tremenda, quando calha da pessoa entender esse dom, esse propósito, entendeu? Ele começa a usar muito mais do que 10%. Você consegue viver com um determinado tanto, e é impressionante isso, né? Parece que quanto mais essas pessoas que têm esse dom investem no reino, mais Deus dá, e é uma coisa tremenda, porque deu certo, o canal pegou, agora vai. Deu na veia, né? Agora começa, e Deus tem feito coisas maravilhosas. As pessoas se assustam quando vem até uma coisa desse nível, né? Não, essa loucura que a gente vê na televisão, o cara dá até o que não tem, para com isso, né? Não, é um dom, pessoas que crescem, que prosperam. Todos têm esse dom numa determinada, até uma determinada medida nós temos. Todos nós, quem mantém a obra de Deus aqui, Deus usa a sua vida. É o emprego que Deus te dá, é o dízimo que você dá desse emprego, são as ofertas que você dá, que mantém a obra de Deus. Eu retenho, pronto, é um ministério a menos, é uma pessoa a menos que está deixando de ouvir. Você cobrar diante de Deus, e a Bíblia fala, que é uma lei da vida, gente.
né? Quanto mais dá, mais tem. Até o que não tem, ele será tirado. Já viu esse negócio? Quem tem e está retendo, até o que não tem vai ser tirado. Isso é bíblico, gente. Que é o dom que Deus está dando e não está desenvolvendo, não está servindo, não está. Ele achou que era para si. Só. Isso aí é muito sério, né? Isso é muito sério. Então, toda vez que nós deixamos de exercer algum desses dons, algum prejuízo está ocorrendo dentro da casa de Deus. Algum prejuízo está. Se eu deixei de orar por aquele irmão, eu poderia ter orado, tive tempo para isso, Deus me chamou para isso, mas não orei, é um prejuízo. Então, a Bíblia fala que todos vão ser cobrados nesse sentido. Deus, quanto mais se dá, mais será cobrado. Realização. O seu maior prazer está em ver que, através de sua contribuição, um objetivo da igreja, do reino, foi alcançado. Deus está usando. Ontem mesmo estava conversando e uma irmã falou, contando que desde o dia que ela se converteu, ela é dizimista. E olha, ela nem está medindo se ela ficou mais rica ou mais pobre. Aquilo é uma coisa assim, ela e Deus, e ela sabe que o pouco que seja, não existe isso, a gente sabe, nunca constrangemos ninguém nesse sentido, e nunca falamos nada parecido nesse sentido, de que se o dízimo é de 10 mil reais, ou de 1.000 reais, ou de 100 reais, não importa. Eu comecei dando dízimo de 100 reais, eu dava 10, e aqueles 10 reais foram úteis no reino de Deus, 20 reais foram, não importa, aquela fidelidade, aquele dinheiro está sendo usado para a glória de Deus, pessoas estão sendo alcançadas, a obra de Deus está... E eu acho lindo isso quando acontece, né? Pode falar, Beth. Não, o importante é a gente ter sempre em mente que Deus não precisa do nosso dinheiro, né? Não, sem dúvida. Porque se a gente não está sendo fiel, ele vai levantar outro. E vai usar o dinheiro de outro, né? Vai dar muito mais para o outro, né? Então, se Deus quer trazer para alguma obra um recurso, determinada quantia, ele vai abrir a comporta na mão do fiel ou do infiel? Do fiel. Se daquele lá o que você dá some na mão dele, então ele vai dar na mão do fiel, porque ele sabe que aquele vai dar o dízimo e mais do que o dízimo, porque oferta, tudo que passa o dízimo é oferta. Dízimo é 10% da nossa renda. Passou disso é oferta, né? Oferta. Então, por isso que a Bíblia não enfatiza muito o dízimo no Novo Testamento, enfatiza, né? Por quê? Porque a visão ali ultrapassou, né? As pessoas dão muito mais do que o dízimo. Passou R$1, já é oferta aquilo. É uma oferta que ultrapassa o dízimo e vai para cima. É isso mesmo, o perigo de orgulhar de seus bens materiais, associar sucesso espiritual com sucesso material, não tem nada a ver uma coisa do outro. Tem um monte de milionário indo para o inferno, pobre indo para o céu, e tem milionário indo para o céu e pobre indo para o inferno, não tem nada a ver, né? Usar o dom para interesse pessoal. Já vi muito disso, o cara com dinheiro, quando não está entendendo que aquilo é para a glória de Deus, ele põe dinheiro, mas vai ser do meu jeito, hein? Filho, então fica com o teu dinheiro e vai em paz, né? Porque não entendeu nada, né? Então é perigo, né? O cara tem dinheiro, dono da bola, ele apita o jogo, né? Não, na casa de Deus não é assim não, meu irmão. Você está dando para Deus. E cada um vai prestar conta como está administrando. Dom de presidência, gente. O que é isso aí? Governo, idêntico ao dom de governo. No grego significa alguém que está em pé na frente. É o líder. E precisa. A mocidade precisa de líder, a senhora precisa de líder. Entendeu? Todos os departamentos, qualquer trabalho, qualquer ministério precisa desse dom, fundamental, né? Dom de presidir organizações da igreja, dirigir reunião, conduzir uma discussão, exercer a liderança de grupos para um fim comum, moderador, né? Líder, fundamental. A igreja, olha, não dá para caminhar sem isso. O líder é que tem a visão, né? Que leva para frente. Se realiza. O maior prazer está em ver o grupo ou coisas caminhando coordenadamente para um objetivo comum. Olha, Deus está usando, está abençoando. Aquilo que eu falei, o líder é aquele também que vê, né, a necessidade e vê a capacidade. Ele une essas duas coisas para um propósito, para um fim. É o líder. Ninguém está percebendo, mas ele pegou aquilo e vamos. Deus coloca e vamos, ninguém, não vai dar certo, não, e ele vamos, e a coisa vai, acontece. Tremendo. O perigo é se orgulhar de sua capacidade de liderança, abuso de autoridade. Isso é um perigo muito grande. Quem está com Deus vai dando autoridade, a pessoa abusa, nenhum poder teria se Deus do alto, né? Isso aí, ó. É Deus que dá. Ignorar a importância das pessoas em prol do trabalho, né? Usa as pessoas, isso é um perigo também. Usar as pessoas para os seus objetivos, manipulador. Coisa que não acontece é o líder virar manipulador, começa a manipular as pessoas, usar, e é uma coisa que a gente vê assim largamente acontecendo. É o risco. É o risco. Pode falar. Justamente, né?
Aí, eu falei, o cara está manipulando as coisas aqui, o negócio não está indo muito bem, tem alguma coisa errada. Deus vai cobrar, né? Deus vai cobrar. Dom de misericórdia, é Léo, compaixão, é diferente do socorro. Sabe por quê? É aquele que mostra misericórdia, aqueles que estão em uma situação de desgraça, sabe? O mal cheiroso, repulsivo, o deformado, desagradável, aquele que ninguém consegue trabalhar. É um dom, gente. Eu não sei, olha, não é fácil, né? Quem faz aqui visita para o hospital, acho que entende o que eu estou falando, né? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Você visitar uma pessoa com uma doença em estado terminal, o cheiro é ruim, né? O bafo é terrível, né? É mais difícil, né? É mais difícil. É um dom. Tem gente que vê sangue e desmaia. Como é que ele vai no hospital visitar alguém, né? Vê sangue e desmaia, né? Vê aquela ferida aberta, o cara morrendo, gente, entendeu? Não é fácil, entendeu? Não é fácil. Confesso que às vezes... Oi? Ah, vai lá no albergue noturno, é isso aí. Isso é um dom, gente. E tem gente que tem um dom, né? De ir lá e abraça aquela pessoa, o cheiro é ruim, repulsivo. Às vezes não é só fisicamente, não. A pessoa é desagradável. Tem gente que é desagradável, né? Tem gente que cada 10 palavras, 9,5 é coisa ruim, né? É gente desagradável. Ou é palavrão, ou é ofensa, ou a pessoa insatisfeita da vida, critica tudo e a todos. É uma pessoa difícil de trabalhar. Tem gente que é fácil. Tem gente que é uma manteiga, você passa a faca e vai que é uma manteiga. Tem gente que é uma pedra, não vai, não resolve, não sei, né? Então essas pessoas precisam de dom, filho. Dom. Tem que saber quem nós vamos pôr junto para trabalhar, né? E o que você vai fazer? Você não tem dom para isso? Não se mete. Mas se tem e não está sendo usado, tem às vezes gente doente que está precisando de mais atendimento. Percebe, gente? Isso aqui mostra para a gente a ideia de corpo, de unidade. Como que um pastor vai ter todos esses dons? Não existe. Muito dom aqui. Eu não tenho. Mas por falta de gente na igreja que tenha, ou está enterrando, eu tenho que ir lá e fazer. Ou pôr outro para fazer, mas ele não tem. O negócio não vai, entendeu? E quando a pessoa tem dom, a coisa vai. Você não precisa ficar pegando o pé, você não precisa ligar para a pessoa para lembrar ela. Ela nasceu para aquilo. Ela vai, faz, acontece e aquilo é a vida da pessoa, ela se dedica com prazer. E esse dom é um dom muito importante. É o dom de misericórdia. Né? Ele consegue, né? É impressionante. A diferença do dom de socorro é que a misericórdia se dirige aos indignos. Né? Aos indignos. Agora vamos ver uma coisa. Hã? Isso. Miséria e cardia, né? É a compaixão. É isso mesmo, ter compaixão. É uma coisa tremenda, né? Não é fácil não, gente, trabalhar. Olha, as igrejas carecem desse ministério, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, né? Vem na igreja, bêbado, sujo, né? Tivemos aqui no aniversário da igreja, né? E sentar aqui. Vamos ser sérios, não é fácil. Primeiro que a gente já fica com medo, né? Dia de dízimo, o cara vem andando aqui, eu falei, vai puxar uma arma. E eu já vi acontecer em São Paulo, a gente já julga, né? Fala, mas não, o cara tira a moedinha, põe lá dentro. E você fica, perdão, Senhor, né? Então, você fica estranho, né? Um dia de dia, de repente, aparece dois caras com boneco, cara estranho assim, ó. Vem olhando assim, pastor para a igreja, vem entrando perto do gasofilácio. É óbvio que você fica uma pessoa que você nunca viu. O cara estranho, entendeu? O boneco baixado aqui na cara, né? Um bafo que vai derrubando gente na frente, né? Você fica assim, vai o dízimo esse mês, né? O tesoureiro, olhei para cá, tesoureiro, falei, já era esse mês. As contas, o cara põe moeda lá, senta, assiste o culto, e no final abracemos eles lá fora, batemos papo, né? Falei, a gente peca, né? Então, mano, a realização, o maior prazer está em saber que os problemas mais profundos das pessoas foram resolvidos ou amenizados, né? Amenizados, né? Não é fácil, gente. Vai levar a cesta básica aí com o Ministério da Ação Social. Você fica lá, você fica sabendo o que fazer, né? Não tem nem janela, não tem porta, sabe? Os filhos cheios de verme. Você fala, barriga desse tamanho. Você fala, meu Deus, né? Essa cesta não vai resolver nada aqui, né? Se a gente for olhar mesmo para a humanidade, é uma miséria, gente. No mundo tem gente morrendo de fome, né? E a gente jogando lixo, né? Comida no lixo. Então, isso aí tem que mexer com a gente, sabe? Tem que mexer com a gente, né?
Eu quando vou jogar comida fora, se aquela sobra, tem gente morrendo, aí eu como aquele negócio, está frio, né? Sabe? Já aconteceu de você jogar comida fora? Né? E eu sei que tem gente passando fome, miséria, doença, morrendo. Fala, professor. Deixa eu contar uma historinha. Eu tive um amigo, não sei se ele morreu, faz tempo que eu não vejo, professor da Faculdade de Agricultura em Jabuticabal. Certo. O professor Nishimura. A primeira aula que ele dava para os alunos, ele falava o seguinte: quantos bilhões de pessoas tem no mundo? Aí, naquele tempo, acho que era 5, 6 bilhões, né? Ou 4 bilhões, ele falou: se cada um perder 1 grão de arroz, quantos bilhões de grão de arroz se perdeu? Olha. Isso daí, mandou, ele tinha lá um saquinho com não sei quantos grãos de arroz e tinha o Olha só. Então ele mostrava, ele falou assim: tem gente que joga o prato inteiro. Inteiro, né? Inteiro. Então, Dá o dó, né? desperdício é uma das grandes causas da miséria no mundo. Então ele começar com, tem 4 bilhões de pessoas, cada um Olha. perdendo 1 grão de arroz, responde a quanto? É muito. E tem muita gente Não era para que ter fala fome. assim, Não era para ter fome. então Poucos com muito e muitos com pouco, né? A gente sabe, é um problema realmente de má distribuição de tudo, né? Sem dúvida, senhor. É muito interessante essa ilustração aí. É isso, meus irmãos. O perigo é se orgulhar da capacidade de compreender os outros, porque as pessoas têm mais capacidade, têm facilidade de lidar, se orgulha. Julgar ou desprezar quem não tem. Você pega a pessoa, vamos fazer uma visita, chega lá o cara todo berebento, né? Cheirando mal, aí a pessoa começa, aí você se orgulha, tá vendo? Você não tem amor não? Não, não é assim. Ele tem um dom que você não tem, você tem o que ele não tem, não se orgulhe, você não é mais que ninguém não. Mas se você tem esse dom, ótimo, use mais. E precisa na igreja. Nós tínhamos aqui diácono, que é na casa lá da dona Terça, fazer curativos nas feridas dela. Eu lembro, Wagner, tinha um dom. E tinha uma habilidade que falou, você faz melhor que enfermeiro lá no hospital, porque enfermeiro faz se dar. Às vezes, né, eu sei, claro. Quem está na enfermagem fica bravo comigo, não sei se tem alguém. Mas ele tinha um dom, ele ia com jeito, com calma. Wagner é uma pessoa que não falava nada na igreja, calado. Mas punha ele para cuidar, colocava ele tinha um dom, rapaz, um dom, né? Ele ia lá, lavava a perna da senhorinha da igreja, fazia os curativos, é um dom. Eu não tenho, gente, eu vou falar a verdade. Se eu for lá fazer curativo, eu vou ficar branco, azul, vomitar, e eu vou rolar lá um negócio, vou estragar tudo. Então, é dom, quem tem, né? Que use para a glória de Deus. Aqui, meus queridos, eu já via uma analogia. Esse estudo aqui eu trouxe até do seminário de algum professor, já nem me lembro mais, mas tinha uma analogia muito linda que eu vi. O que acontece, né, numa situação em que, por exemplo, caiu uma sobremesa no chão. Aí, no meio do almoço, terminou o almoço, caiu a sobremesa no chão. Cada um que tem um dom, tem uma aplicação, né? Aquele que fala em nome de Deus, que exorta, né? Ele vai o quê? Ele vai confortar pessoas. Não, vamos procurar uma solução e tal. Aquele que tem um dom de serviço, é o primeiro que vai levantar, vai pegar um pano, uma pazinha, vai recolher a sobremesa, ele não vai falar nada, ele vai fazer, servir, né? Aquele que ensina, ele vai ver, olha, sabe por que caiu? Porque a sobremesa estava mais pesada desse lado, ele começa a explicar, entendeu? Ele tem a capacidade de ensinar, né? O de exortação, ele vai encorajar, ele vai confortar, ou ele vai alertar, né? O de contribuição, gente, fique tranquilo, ó, já tem dinheiro aqui, já foram buscar outra sobremesa, está chegando, não vai acabar o almoço por causa disso, né? O de presidência é o que vai ver o problema, vai falar, olha, fulano, você pega um pano lá pra gente, ó, você vem aqui, resolve isso aqui, o outro pede dinheiro lá para ele, lá que ele tem dinheiro, vai lá comprar, então é o que preside, entendeu? O dom de presidência vai pôr ordem na casa e vai resolver tudo, né? O de misericórdia vai consolar a pessoa, não fica triste, isso acontece com qualquer um. Então, gente, um simples sobremesa cai no chão, pum, você tem algo para fazer. Na igreja você tem que olhar e ter um panorama dos seus dons e do que você pode fazer. Deixa eu ir para frente aqui. Existe uma analogia do corpo, e lá em Efésios 4, eu vou passar mais rápido aqui, tá? Mas é importante eu passar nessa parte também. Esses 7 dons que eu coloquei aqui são os mais básicos para a gente trabalhar.
Existe uma estrutura lá em Efésios, muito interessante, capítulo 4, verso 11 a 16, tá? Vou pedir para você abrir, deixar aberto lá, Efésios 4. Como eu te falei, isso aqui eu dava em vários módulos, eu estou resumindo aqui só, tá? Vai lá em Efésios, ó. Capítulo 4, deixa aberto aí, do verso 11, ele vai falar assim, o dom, vou estar falando aqui dos dons, né? O dom de Cristo, né? A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom. Tem vários textos na Bíblia que falam sobre dons, aqui ele dá um outro aspecto. Ele subiu às alturas, né? E concedeu dons aos homens. É necessário que eu vá, senão o Espírito não virá dons. Aí lá no verso 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para não ser mais como menino, agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui você vê como que ele dá um panorama e mostra o grande propósito, ajustado, todos cooperando para crescer e edificar a igreja de Cristo. Aqui na carta aos Efésios, do capítulo 1 a 3, ele faz reflexões doutrinárias, encerra com uma doxologia, depois do 4 a 6, reflexões práticas para a vida da igreja, onde nós estamos, tá? E aqui no capítulo 4, verso 1 a 6, a unidade do corpo de Cristo, tá? Muito a ver com o nosso tema esse ano, a unidade tem tudo a ver com a diversidade de dons, consolidando, edificando o corpo de Cristo, tá? E do 7 a 10, os dons espirituais, presentes conquistados por Cristo, Ele conquistou por nós e nos dá, para usarmos para edificação uns dos outros, para nos abençoar. A estrutura básica da igreja e o fim principal dos dons espirituais é onde nós lemos aqui, tá? Então, olha, analogia com o corpo humano, tremenda, olha que analogia interessante. A estrutura do esqueleto e músculos, sistema nervoso, sistema digestivo e circulatório. São 4 partes no corpo humano. Eu vou dar uma passada resumida, gente. Isso aqui é um estudo para mais uma aula, né? Resumidamente aqui, ó. Ele concedeu para apóstolo, profeta, evangelista, pastor mestre é uma expressão, tá? No grego é uma coisa só, pastor mestre, tá? Isso é uma coisa importante. Estrutura do esqueleto e músculos, apóstolos, vou mostrar isso para vocês. Sistema nervoso, os profetas emitem sinais. Os apóstolos, os fundamentos. Sistema digestivo, os evangelistas, crescimento. E sistema circulatório, pastores e mestres. Sabe o que o pastor mestre faz? Ele tira, o sistema circulatório tira o sangue venoso e traz o sangue arterial. E o pastor mestre faz isso, ele vai tirando as coisas ruins e vai trazendo as coisas, vai limpando o coração da gente espiritualmente, né? Através do ensino, da exortação, da pregação e tudo mais. Essa é uma estrutura interessante, olha só. Então você tem aqui o esqueleto, né? E músculo, os apóstolos. Dá ao corpo a sustentação básica, mobilidade, né? A função dos apóstolos na igreja, lançarem os fundamentos para a estrutura ser construída. Ninguém lança outro fundamento, disse o apóstolo Paulo. Vê de cada um como vai construir agora em cima dele. Fundamento não se muda, gente. Tem coisa que... Só que olha que interessante, né? Lá em Efésios, ele vai dizer, não sou estrangeiros, peregrinos, mas concidadão dos santos, da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. É a verdade que aquelas primeiras testemunhas os apóstolos receberam e transmitiram, registrado, e hoje foi entregue para nós. Nós somos edificados sobre esse fundamento. É a estrutura, gente, é a base de tudo, entendeu? Dos apóstolos e profetas, sendo Jesus a pedra angular, edificado sobre, qual que é o fundamento? É Jesus, o Evangelho, né? No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Aí começa a fazer sentido, todas aquelas passagens, ele vai juntando, percebe aí como que funciona? Olha que coisa interessante, nós juntamente estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então isso não é prédio, gente, nós
Nós estamos sendo transformados, edificados, né, crescendo espiritualmente. Olha lá, o apóstolo hoje significava enviado, já no passado. Tinha também a função de fundar novas igrejas. Hoje os enviados são os missionários. Somos nós quando levamos o evangelho para fora, né? Fora dos limites da igreja, abrem novas igrejas, sob o fundamento dos apóstolos, plantando igreja. Igreja, gente, que não planta igreja, tem alguma coisa errada. Nós somos muito novos. O nosso processo foi um processo difícil, era uma congregação, né, tal. Mas, gente, essa aqui, eu tenho feito curso nessa área. Uma igreja que não gera filhos é uma igreja estéril. Tem que gerar filhos, nesse sentido, filhos de igreja. Isso é uma coisa muito importante. Hoje é com parceria. Você não precisa, porque a igreja não precisa demorar 50 anos para formar uma outra igreja. Deus me livre. Várias igrejas, uma equipe forma outra igreja. É a melhor maneira você pregar o evangelho, é colocar uma igreja de Cristo num bairro que não existe, e lá o evangelho se propagar. Sustentar um missionário. Pode falar, pastor. Em condições normais, se ela foi plantada em condições normais, já com essa visão, desde o início, sinceramente, aqui foi uma visão que nós aprendemos ao longo do tempo. Estamos com 8 anos, né? E é uma visão que nós aprendemos ao longo do tempo. Temos a nossa estruturinha aqui, investindo no missionário, tudo muito devagar ainda, mas foi uma coisa que foi aprendida ao longo do tempo. Agora, se começasse do zero hoje, uma igreja, com a visão que nós estamos tendo hoje, nós vamos plantar uma igreja, já com essa visão de nós estamos aqui para se reproduzir, cada membro sendo preparado, o grupo base sendo... É uma coisa diferente, mas o propósito é esse. Então, de qualquer maneira, quando nós sustentamos missionário, hoje à noite tem oferta missionária, você está ajudando alguém a pregar o evangelho em outro lugar, a ideia é essa, né? São os enviados. Vamos lá, o sistema nervoso. No corpo humano, o que acontece? Os ossos e músculos são estimulados à ação. Nessa comparação do corpo humano, que eu acho muito interessante, o que acontece? O profeta aqui o sistema nervoso está ligado diretamente com a cabeça, de onde conduz mensagens para todas as partes do corpo. O profeta é aquele que fala em nome de Deus, mandando sinais e mensagens a todo o corpo de Cristo. Deus coloca no coração, ele pega a palavra, prega e move e faz o corpo andar. Olha que coisa interessante, né? Profeta vem da raiz grega fazer brilhar. Ali quer dizer à frente. Aí, 2 Pedro, olha que coisa linda, lá em 1,19 fala: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. O profeta é aquele que faz brilhar, manda os sinais de Deus e a igreja. O sistema nervoso, digestivo, evangelista. Sistema digestivo permite o crescimento do corpo. Evangelista é o principal responsável pelo crescimento numérico do corpo. Todos somos responsáveis pelo crescimento do corpo como testemunhas de Cristo. Tá? Tomar cuidado com isso aí, porque falar, então eu não sou evangelista. Cuidado, você é testemunha. Você pode falar o que Deus tem feito na sua vida, levar pessoas a ouvirem a palavra, entende? E compartilhar a palavra, né? Só que não há dúvida, né, que a testemunha, nós podemos contar como é uma pessoa que amamos, né? Podemos dar testemunho de quem Cristo é para nós. Todos somos testemunhas, tá? É claro que um evangelista, ele tem aquele dom de testificar com maior habilidade sobre Jesus, o evangelho, e nós devemos buscar desenvolver. Tem pessoas que têm mais habilidade do que outras, e não é errado isso, né? O pastor Smith, a comparação sistema circulatório, veias e artérias ligadas ao coração, aos pulmões, distribui oxigênio e recolhe os resíduos. Olha que coisa linda. Aí o que acontece? O pastor mestre apacenta, alimenta o rebanho, dando vigor, vitalidade, assim como ensina o rebanho, tirando os resíduos doutrinários. A gente vem com um monte de ideia na cabeça, a palavra de Deus, vai lá trabalhando, vai renovando isso e vai limpando, né? Jesus é o pastor supremo e bispo de nossas almas, mas foi dado dons aos presbíteros, docente, regente, para pastorear o rebanho. Por isso que a Bíblia fala, Pedro diz assim: rogo, pois, presbíteros que há entre vós, eu presbítero com ele, testemunho sobre o de Cristo, ainda com o participante da glória que há de revelar, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então, esse é o circulatório, tá? Os presbíteros, pastores, a diferença, tudo é presbítero, mas tem aquele que é mestre. O que acontece? A Bíblia fala, deve ser considerado merecedor de dobrar os honorários. São os que vivem para o evangelho e do evangelho, tá? Isso começa aqui o princípio.
e que presidem bem, ou seja, são aqueles que estão à frente, são os que, com especialidade, os que se afadigam na palavra do ensino. O mestre, pastor mestre. Pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Você já descobriu quais são os seus dons espirituais? Primeira coisa, tá? Você tem que saber. Eu vou entregar um material aqui para você. Eu vou pedir ajuda aqui dos diáconos, tá? Importantíssimo esse material. Primeira coisa, você tem que descobrir os seus dons. Caso você tenha dificuldade, peça ajuda a pessoas mais experientes. Caso já os conheça, o que está impedindo você desenvolvê-los e exercitá-los no corpo de Cristo? Uma pergunta. Esses 4 sistemas principais permitem que todos os demais dons sejam exercidos dentro do corpo de Cristo, percebe? São 4 bases para que os demais sejam desenvolvidos. A finalidade principal de todos os dons: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Eu sou um facilitador. Deus me usa para te capacitar, para que você desenvolva o seu dom e sirva ao Senhor Jesus. Aonde, como, da maneira que Ele quiser, tá? E pleno funcionamento do corpo, os 4 sistemas equipam os santos. Meu propósito é te equipar, te capacitar, para desempenhar seu ministério, resultando na edificação do corpo de Cristo. E por fim, a maturidade, até que todos cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é maturidade. Por isso que os apóstolos batiam nessa tecla: maturidade, maturidade. Nosso propósito é levá-lo a isso. Como saber se estou crescendo? O elemento negativo: para não ser como menino agitado de um lado para o outro, levado ao redor de todo o vento, doutrina, artimanha dos homens. Gente inconstante, gente que... Você não amadureceu, filho. Faz uma nuvem e não vou na igreja. Vai um domingo, falta 3. Não assume compromisso. Não é dizimista. Não sustenta o trabalho com oração. Filho, você ainda é uma folha que pode ser levada pelo vento a qualquer momento. É um balão que não está preso ainda. Meu propósito é te capacitar para você assumir o negócio e agora vai. Levar a maturidade. Enquanto isso não aconteceu, cuidado, filho. Você está vulnerável. Se você não alcançou maturidade, uma pessoa que não consegue se firmar em igreja, não vulnerável. Você ainda não alcançou maturidade. Mas o elemento positivo: seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meu propósito é que você cresça espiritualmente e conheça os seus dons. Eu vou orar agora, vou entregar esse material, pode até ser na saída, então acho que é melhor entregar agora só para explicar, né? E nós já encerramos assim a nossa escola dominical, tá? Vamos orar, meus irmãos? Ó Pai querido, esse tema é um tema fundamental, Senhor, para a tua igreja, para o teu povo. Desperta-nos, ó Pai, para os dons, para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Dê-nos entendimento, ó Pai, e ajuda-nos, ó Deus, para que não sejamos como meninos na fé, inconstantes, sem compromisso. Desperta, ó Pai, leva-nos, ó Deus, à maturidade espiritual, para servirmos ao Senhor, servindo uns aos outros, levando o Evangelho. Ó Pai querido, aqueles que ainda estão fracos, capengas na fé, Senhor, que não descobriram ainda o propósito para o qual foram chamados. Primeiro, ó, é evidente, ó Deus, para serem transformados à imagem de seu Filho, Senhor, mas alcançando a maturidade, a estatura completa de Cristo, possam servir aqui no teu corpo, Senhor, na igreja, uns aos outros, fazer diferença na vida das pessoas, sustentar essa obra, Senhor, com fé, com oração, com recursos, Senhor, servindo, ó Pai, na tua igreja. Tenha misericórdia, Senhor. Se tem alguém aqui que ainda está inconstante, imaturo, menino na fé, desperta essa manhã, Senhor, e usa para a tua glória, Senhor. Ajuda-nos, porque somos fracos, pecadores, Senhor, inconstantes em tudo, ó Pai, mas pela tua graça, Senhor, esse dom que o Senhor nos deu, não queremos enterrar, Senhor. Queremos desenvolvê-lo, despertá-lo e desenvolvê-lo para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.